A TAP, o Serviço Nacional de Saúde português e a decadência dos Estados Unidos. Esses são os temas do nosso Política Impura em novo formato. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Sejam todos muito bem-vindos e peço que você assista até o final, dê o seu like, curta, compartilhe e divulgue nosso conteúdo para que a gente consiga chegar a mais pessoas. Temos aqui conosco Henrique Prior, que vai começar falando para a gente sobre a TAP. Henrique, TAP, uma empresa referência no mundo inteiro. O que há com a TAP? É corrupção? Má administração? Qual é o problema com a TAP? O problema com a TAP foi tudo isso. Foi corrupção, foi má administração. A TAP, durante muitos anos, foi o repositório das cliques partidárias e teve gente que, inclusive, teve um administrador que ele próprio faliu. Era tão competente que ele próprio faliu. E, essa situação de dependência das cliques partidárias e de ser um repositório de gente que ia dos partidos para ali para ganhar dinheiro e para fazer negócios, aquilo que fez foi que a TAP, durante muitos anos, tivesse prejuízos. Pois, o atual secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, conseguiu, como Ministro das Infraestruturas, endireitar a TAP e pôr a TAP de prejuízos a dar lucros. Durante um período em que a TAP foi privatizada, ela foi alvo de um autêntico assalto por parte dos privados. O privado brasileiro David Neeleman, que adquiriu a TAP, pois não investiu lá um cêntimo, pagou aquilo que devia pagar pela TAP através de dinheiro da própria TAP. Ele vendeu à TAP aviões da Azul, da sua companhia brasileira, que estava em situação de pré-falência, vendeu-os à TAP para depois endireitar a Azul. Ele fez contrato, repare-se, ele chegou a fazer um contrato de prestação de serviços, ele, presidente da TAP, do Conselho de Administração da TAP, fez um contrato de prestação de serviços com ele próprio. Quer dizer, o presidente do Conselho de Administração da TAP prestava serviços à própria TAP. Isto é absolutamente inacreditável. É um negócio de pai para filho. Recebeu, de pai para pai. Neste caso, de pai para pai. Ele recebeu milhões com esta brincadeira. Claro que isto... e depois fez negócios ruinosos no Brasil e, portanto, tudo isso levou a TAP a uma situação insustentável que levou à nacionalização dela. Ora bem, depois da nacionalização, o Estado meteu lá 3.200 milhões de euros. E isso é uma grande crítica... 3 bilhões, né, para quem está em outra... 3 bilhões ou bilhões de euros para quem em linguagem brasileira. Sim, né? Ou americano, né? Se a gente estiver falando em dólares, está falando em bilhões. O Estado meteu lá 3.200 milhões de euros. Portanto, 3.200 bilhões de euros. Aquilo que sucedeu é que se critica isso, que o Estado nunca mais vai recuperar. Mentira. Já recuperou esse dinheiro todo. Então a TAP agora está a dar lucro? A TAP está a dar lucro. De quanto estamos falando? Nos últimos anos tem dado lucro. Sistematicamente tem dado lucro. Ou seja, isso derruba a tese de que a privatização é a saída para todas as coisas. Bem pelo contrário, foi exatamente o contrário. E mais, e isso eu quero ressaltar neste programa, é que ao contrário daquilo que se diz, os 3.200 milhões já estão recuperados. E estão recuperados porquê? Um investidor interessado na compra da TAP ofereceu 1.000 milhões de euros por 20% do capital da TAP. Isto significa que a TAP, neste momento, vale 5.000 milhões de acordo com a avaliação desse investidor. E é a avaliação do comprador, não é a avaliação do vendedor. Portanto, segundo a avaliação de um comprador interessado, o Estado já ganhou, depois nesse investimento, ganhou 1.800 milhões de euros. Mas não foi só isso. É que se a TAP tivesse ido à falência, como queria
determinada corrente, PSD, CDS, os liberais, queriam que a TAP fosse à falência. Não queriam que o Estado lá investisse os 3.200 milhões. Ora bem, o que é que sucedia? Deixava de haver descontos para o Serviço Nacional de Saúde de milhares de funcionários da TAP e de outras empresas fornecedoras da TAP. Passava a haver o desemprego, portanto, as pessoas iam para o desemprego um impacto social tremendo. Um impacto social tremendo e depois o pagamento, isto é, o Estado deixava de receber as receitas da Segurança Social, tinha de pagar subsídios de desemprego, o Estado deixava de receber IVA, deixava de receber IRC e recebia muito menos IRS ou não recebia, em muitos casos, IRS. Portanto, este investimento permitiu ao Estado manter inúmeras empresas fornecedoras da TAP, os seus trabalhadores, e manter o equilíbrio da segurança social que levava um rombo enorme se a TAP fosse à falência. Portanto, foi uma boa decisão e uma decisão que deu lucro. Como eu disse, neste momento a TAP está avaliada pelo comprador em 5 mil milhões de euros. Portanto, 3.200, 1.800 milhões de euros a mais do que aquilo que o Estado lá investiu. E agora, e as consequências para os fraudadores? Pois isso é que indicia-se a prática de inúmeros crimes. A Inspeção-Geral de Finanças elaborou um relatório arrasador para o atual ministro Pinto Luz das Infraestruturas, que em princípio iria privatizar a TAP e já privatizou de uma maneira absolutamente criminosa anteriormente, permitindo que a TAP pagasse o investimento, ou o hipotético investimento que o privado David Neeleman devia meter na TAP, e permitindo um autêntico saque à própria TAP. Agora, curiosamente, Montenegro disse que ele até saiu reforçado disto tudo. Maria Luísa Albuquerque também estava nisso, pois está agora indicada para a Comissão Europeia. Portanto, há aqui situações absolutamente inacreditáveis, mas temos que dizer o seguinte: há duas pessoas que não estão citadas habitualmente. Um deles, Sérgio Monteiro, que foi o secretário de Estado responsável também pela privatização da TAP. Outro, Pedro Passos Coelho, que era o primeiro-ministro, que é o primeiro responsável por essa privatização ruinosa. E o Pedro Passos Coelho tem passado ao lado de tudo isso, mas não, ele é o primeiro responsável como primeiro-ministro. E como é que você agora vê o futuro dessa história, desse imbróglio? Não, mas agora, o que é curioso é que Montenegro, que por tudo e por nada exigia a admissão de ministros do PS, agora, quando há um escândalo destes com o PSD, pura e simplesmente cala-se e diz o contrário, que o ministro saiu reforçado e que a ex-ministra Luísa Albuquerque também é uma pessoa extraordinária. Portanto, serve perfeitamente para a comissária europeia. Agora, aquilo que espanta é que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que é sempre tão prolixo em falar destes assuntos de corrupção, está calado, como se diz em bom português, está calado como um rato. Porquê? Num assunto tão grave, repare-se que no caso de Galamba, e no caso de Galamba não houve crime nenhum. Já dissemos aqui que não houve crime nenhum. Galamba limitou-se a cumprir aquilo que era a sua obrigação legal, o seu dever legal. Num projeto num projeto de interesse nacional, ele favoreceu o projeto. É isso que diz a lei, que manda favorecer os projetos, que o ministro deve favorecer os projetos de interesse nacional. E ele fez isso. E, por isso, Marcelo Rebelo de Sousa pediu a admissão dele. No fundo, em grande parte, Costa caiu também por causa de Galamba. Agora, num caso gravíssimo, Marcelo está pura e simplesmente calado. É isto que é o comportamento de certa classe política portuguesa do lado direito que joga, no fundo, a favor de interesses privados e não a favor do interesse nacional. Obrigada, Henrique. Vamos para o próximo ponto? Com certeza. Mais uma polêmica. Serviço Nacional de Saúde. Está com você, Henrique. Isso, outra grande polémica, outro grande problema português. A saúde, neste momento, é
o melhor negócio mundial a seguir ao negócio do armamento. É mais lucrativo do que o negócio da droga. Uau! É mais lucrativo. O primeiro negócio em lucros é o das armas. O segundo é o da saúde. E o terceiro, o da droga. São os grandes negócios a nível mundial. Eu acho que eu fiz a faculdade errada. Vamos. Ora, aquilo que neste momento está a passar é que este governo tem um plano que é o princípio da destruição do Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Mira na privatização. Mira na privatização. Isto é, Já vimos esse filme antes. Estão a criar-se 20 novos centros de saúde que serão entregues aos privados. Uau! Ora bem, desde logo, tem que se pagar mais aos médicos na privada, tem que se arranjar médicos, tem que saber de onde é que eles vêm, tem que se arranjar instalações, tem que se arranjar nova burocracia. Tudo isso despesas acrescidas. Porquê é que não se contratavam médicos e se pagava melhor para os centros de saúde existentes, que já têm instalações, já têm serviços administrativos instalados, já têm todo o sistema devidamente instalado e bastava a contratação de novos médicos? Diz-se, não há novos médicos. Não há? Então, e de onde é que eles vêm para os novos centros de saúde? Vão retirá-los do Serviço Nacional de Saúde? O governo vai permitir isso? Que eles se desloquem do público para o privado? Os do privado vêm... os do privado, médicos de clínica geral, de saúde geral, saúde familiar, vêm E já não para tem os para novos centros todos, de não é? saúde? Já está faltando. Já não estão está a faltar. comportando. Como é que vão resolver essa a não ser que o matemática? governo vá fabricar mais médicos. Isto é, no fundo, isto é uma fraude, é o gastar mais dinheiro, porque os privados não vão administrar os centros de saúde para terem prejuízo. Claro Os administrados querem lucros. Já vimos a questão do Correio. Já temos a questão dos Correios. Viu-se que os Correios foram privatizados, a qualidade do serviço diminuiu imenso, o preço subiu. Não chega a todo mundo. Não chega a todo mundo enfim, os Correios são um desastre. E querem fazer o mesmo com a privatização do Serviço Nacional de Saúde. Isto é, querem acabar, no fundo, acabar com o Serviço Nacional de Saúde. O exemplo é aquilo que sucedeu nos Estados Unidos e que já num programa anterior, em outros moldes, isso. Os Estados Unidos são um país com a saúde, dos países com a saúde mais fraca a nível dos países da OCDE. Pois. E são os que mais investem na saúde. Olha, basta por exemplo, dizer Mas para são a gente com mais obesidade, com mais diabetes, com mais autismo, com mais todo o tipo de doenças. Os índices são todos péssimos. Mas Portugal não está nesse nível. Por que Portugal está indo? A esperança de vida tem diminuído nos Estados Unidos. Eu sei. E Portugal não está nesse nível. A esperança de vida tem aumentado. Os cuidados de saúde são muito bons, ao nível do melhor que se passa no estrangeiro. E aquilo que se pretende é destruir aquilo que neste momento é bom e não melhorar, que é possível melhorar, com investimento público. É que com menos investimento daquilo que se vai fazer, investia-se no público e prestava-se melhor serviço aos cidadãos. E aquilo que se está a fazer é privatizar. Privatizar para fazer aquilo que os Estados Unidos estão a fazer. Eu posso pegar um gancho? Eu não sei se aqui se usa essa expressão, mas nós tivemos uma saúde prejudicada antes do 25 de abril. Nós estamos no cinquentenário da Revolução dos Cravos. Quanto Portugal cresceu nesses 50 anos em termos de saúde pública? Não tem nada a ver. Rigorosamente nada a ver. Nós tínhamos uma esperança de vida, basta, por exemplo... Só por aí já é um índice, Passámos da maior taxa de mortalidade infantil em toda a Europa para termos a terceira melhor taxa de mortalidade infantil em toda a Europa. E isso, a taxa de mortalidade infantil é o melhor índice de desenvolvimento de um país. Para terceiro, nós estamos à frente de muitos países, até da Suécia. E temos a questão da saúde familiar, não é? Porque nós temos o médico de família,
temos ajuda, um subsídio para poder comprar remédio, e Sim, agora e acabando... nós temos, inclusivamente, um atendimento telefónico, a linha de saúde 24, para esse tipo de urgências. Há muitas urgências que vão para os hospitais indevidamente e temos a linha de saúde 24 que podia ter melhor utilização. Mais médicos no Serviço Nacional de Saúde também. Pagando-se melhor, eles deixavam de estar no privado e passavam para o Serviço Nacional de Saúde, onde tem muito mais segurança. Mas isso não se faz precisamente, é a intenção de continuar a lucrar. Quando a maior parte, e isso é muito importante que se diga, porque muita gente não sabe, a maior parte do orçamento do Ministério da Saúde vai para os privados. Pois é. Mais de 50% do orçamento da saúde, do Ministério da Saúde, vai para os privados. E eles não se contentam com isso. Querem 60%, 70%, 80%, 90%. Se fosse 100% era o ideal. Eles não ficavam achando mal, não. Henrique, eu quero ainda pegar daí e já entrar com a questão que você abordou dos Estados Unidos. Estados Unidos em franca decadência. E agora vamos falar sobre a questão da... Eu quero que você junte as duas coisas, saúde e educação, infraestrutura também. Se você puder fazer essa ligação... Com certeza. Os Estados Unidos são um país em franca decadência. Desde 2010, essa decadência tem-se feito notar cada vez mais. Desde logo, os Estados Unidos tiveram, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, tiveram particularmente dois presidentes absolutamente ignorantes, incompetentes e um deles, além de tudo, doido, que é o Trump. O outro era, pura e simplesmente, um incompetente, um ignorante. E isso mostra até que ponto vai a qualidade da governação nos Estados Unidos. E a qualidade da governação traduz-se também na qualidade de vida do país e na saúde económica do próprio país. Já falei aqui no programa anterior e agora acabei de dar índices importantes de obesidade, de diabetes, saúde mental, de saúde mental, de autismo, níveis de autismo gravíssimos. Gravíssimos e crescentes, que nunca se viram nos Estados Unidos. Mas o preço dos medicamentos nos Estados Unidos é o triplo do preço do Canadá, ali ao lado. Muito superior à União Europeia. Também. Os Estados Unidos gastam muito mais em saúde do que a União Europeia, mas os resultados são muitíssimo piores. No que toca ao ensino, então também um outro descalabro. Basta saber-se isto. 13% das crianças americanas vão para a escola com fome. 13% das crianças americanas vão para a escola com fome. Em Portugal também há quem vá com fome. Mas sabes qual é e qual é o índice? Qual é a diferença? 2,6%. 2,6% das portuguesas, das crianças portuguesas vão para a escola com fome. Nos Estados Unidos é 13%. Não se justifica, não é? Neste com momento, o gasto por que exemplo, se tem... nos índices do PISA, que é a avaliação internacional da aquisição de conhecimentos, nos índices do PISA, em matemática, Portugal está em 29º. Os Estados Unidos estão em 34º. Acima de Portugal e muito acima dos Estados Unidos está, por exemplo, o Vietnã, a Estónia, a Eslovénia, a República Checa, a Eslováquia. Isto, repare-se, até que ponto vai a decadência dos Estados Unidos no ensino. As universidades americanas, a maior parte dos estudantes, os que conseguem ir para a universidade, são poucos. Neste momento, as universidades são caríssimas e poucos conseguem chegar às universidades. Sim. Neste momento, nas universidades de topo americanas, no Massachusetts Institute of Technology, em Pittsburgh, enfim, no Instituto do Pensamento na Califórnia. Por exemplo, no Instituto do Pensamento na Califórnia, os únicos americanos que estão são os empregados da Secretaria, porque professores e alunos no Instituto de Pensamento da Califórnia, de Sacramento, são todos estrangeiros. Nossa. E as empregadas de limpeza são latino-americanas.
vem Quer dizer que se da entrasse Guatemala, mesmo a Repare, política do Trump, esse pessoal esvaziava. Só sobrava o pessoal da limpeza, administrativo nas universidades. Isso é o estado da nação no que toca ao ensino. No que toca a infraestruturas, é o caos absoluto. Não tem ferrovia digna desse nome. As ferrovias não têm praticamente alta velocidade. Repare-se, um país como aqueles, com a extensão daquela, não tem alta velocidade. Ainda por cima, um país com grandes planícies, que a alta velocidade não seria onerosa a implantar. Tem toda a possibilidade de ter. Sim. As linhas de caminho de ferro existentes são antiquadas. A rede de estradas e de autoestradas, antiquada. De uma modo geral. As redes de saneamento são uma desgraça. Tudo cheio de ratos, uma coisa horrível. Mas o abastecimento de água, extremamente perigoso na maior parte das cidades. Detroit, durante muito tempo, Detroit, que estava falida, envenenavam-se. As pessoas eram envenenadas pela água que era captada e que era distribuída na rede pública. Tem até filmes que contam isso, a gente claro, já vê. Tem filmes que contam isso, tudo isso. Mas vamos falar mais. Neste momento, a dívida pública americana é de 130 e cerca de 132% do PIB. Neste momento, a dívida pública americana ronda os 35 bilhões de dólares. O PIB, Produto Interno Bruto americano, portanto, aquilo que o país, em termos simples, aquilo que o país produz anualmente, é de 27,5 bilhões de dólares. Portanto, em linguagem brasileira, falaríamos trilhões. Trilhões. Você está falando... Ou trilhões. Trilhões. De dólares. Tá. Repare-se, 130 e tal por cento. Menos do que isso levou a União Europeia a impor a Troika em Portugal. Caramba. Os Estados Unidos são um país falido. E porquê? Pelo seguinte. É que os Estados Unidos investem em material de guerra 37% das despesas mundiais em material de guerra. 916 mil milhões de dólares gastos anualmente em material de guerra. A China, que é o grande rival dos Estados Unidos, como os americanos percebem, e Trump diz muito bem, e Biden também reconhece, a China gasta 296 mil milhões de dólares e gasta 12% da despesa em armamento mundial. Entre outras razões, uma das razões porque a China está a crescer muito mais e não tem a miséria que os Estados Unidos têm, e as classes médias chinesas estão a crescer, enquanto que nos Estados Unidos estão a diminuir, é precisamente isto. É o negócio do armamento. Neste momento, os Estados Unidos deixaram a produção para a população e passaram a produzir armamentos. Isto é, passaram a produzir guerra, porque os armamentos só têm sentido desde que haja guerra. Não havendo guerra, os armamentos ficam em depósito e são um prejuízo enorme para as fábricas, e as fábricas vão para a falência. Estranhamente, aliás, na Alemanha, eles estão sempre envolvidos em alguma guerra que esteja acontecendo, né? E quando ela está perto de acabar, aí eles vão lá e dão uma animadinha. Ou arranjam outra. É. Porque e com tanto dinheiro que entra... É isso que faz viver a economia. A economia americana. Que neste momento estaria em recessão se não fosse... as guerras que eles estão fomentando. As guerras que eles estão fomentando. Repare-se, é sabido que o investimento em canhões é inimigo do investimento em manteiga. E aquilo que os Estados Unidos estão a fazer é investir em canhões e não em manteiga. Por isso, a China é a fábrica do mundo e os Estados Unidos estão em decadência. Eu posso fazer uma provocaçãozinha? Não está combinado, não está no script, mas eu vou provocar você um pouquinho. O que você achou da fala do Putin elogiando a Kamala Harris?
É um cinismo. O Putin é um cínico. É um escroque Ele da diz pior que ela é espécie. muito simpática, o sorriso cativante. O Putin é um escroque da pior espécie e é um cínico. É um dos indivíduos mais cínicos que há na política internacional. Claro que ele aposta no Trump, como é óbvio, porque ele percebe que o Trump é o ideal para a Rússia e para a China. É claro. É o ideal, porque é um idiota. E quanto mais idiota, melhor para a Rússia e para os Estados Unidos e para a China. Mas eu queria também falar, não queria deixar de falar na liberdade de imprensa dos Estados Unidos. Repare-se que os maiores donos das empresas, dos fabricantes de material de guerra, são donos dos meios, de 90% dos meios de comunicação americanos. New York Times, Los Angeles Times, etc., são pertença de grandes grupos económicos que são os donos das empresas fabricantes de material de guerra. BlackRock, Advance e outras. E poucas outras. Eles são os donos, têm donos das fábricas de armamento e esses são os donos de 90% dos meios de comunicação americanos. Os donos do mundo. E é por isso que a liberdade de imprensa nos Estados Unidos está o que é e que, inclusivamente, a formação das mentes, a iliteracia do povo americano é absolutamente estrondosa. Quando comparada com as televisões portuguesas, e nós criticamos as televisões portuguesas por estarem cheias de banalidades, as televisões americanas, comparadas com as televisões brasileiras, com as televisões portuguesas, são uma nulidade. As televisões portuguesas são um exemplo de alta intelectualidade comparadas com as televisões americanas. Veja-se até que ponto é que as mentes dos americanos estão manipuladas precisamente pela indústria de armamento. Veja-se os morticínios permanentes que estão a acontecer. Ainda há dias, o rapaz matou quatro outras crianças. Porquê? Um garoto lá tem direito a usar uma metralhadora. Sim. Existem espingardinhas que são feitas para crianças de 2 anos de idade. E um menino dessa idade matou o irmão brincando. Pois. Então... É isso. Isto é a América. Mas é a liberdade. Enquanto a América... Uma liberdade que Sim. é uma liberdade não total, como se visse, há um domínio dos meios de comunicação e, por outro lado, inclusivamente, há repressão sobre a diferença. Gente que se manifesta a favor da Palestina e que considera perde emprego. Israel Sim. genocida, perde emprego, não pode falar. Afastado, não pode falar. Há manifestações, é certo, mas há sempre retaliação por parte dos detentores do poder, que são os mesmos. Quem detém o poder é o negócio das armas. E é por isso que os Estados Unidos e o capitalismo americano, aliás, todo o capitalismo, iremos um dia falar daqui, se não te importares, do problema da irracionalidade do capitalismo. Iremos falar disso. Mas o capitalismo americano é o exemplo da maior irracionalidade, porque grande parte do orçamento americano é gasto em material de guerra. Mas até sucede o seguinte, é que neste momento, a nível mundial, o produto mundial, o produto bruto mundial é de cerca de 110 bilhões. Trilhões, portanto. Trilhões. Tá. De dólares. Tá. E o investimento financeiro em produtos de finança e derivados, isto é, um investimento não na produtivo, mas só na especulação, é 6 vezes superior. 660 bilhões de dólares. Repare-se, a irracionalidade disto tudo, e tudo isto passa-se essencialmente nos Estados Unidos, em que a economia é uma autêntica economia de casino. Joga-se dinheiro. Dinheiro produz dinheiro. E um clique num computador faz circular dinheiro. É isto o capitalismo americano e é esta a razão principal, ou são estas as razões principais da decadência do Império Americano.
Bom, com essas nós terminamos por hoje, mas convidamos você a estar conosco no próximo Política Impura e lembramos mais uma vez que o seu like, a sua curtida, o seu compartilhar com outro amigo, com alguém que pode ajudar a gente a crescer o canal. Pedimos a você mais uma vez que esteja conosco no próximo programa. Obrigada, Henrique. Muito obrigada. Obrigado, Lorelai. Foi um prazer. Igualmente para mim. Muito obrigada, gente. Beijos. Até o próximo. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.